E o atacante Yuri Alberto anunciou decisão surpreendente após o empate do Corinthians contra o Peñarol no Uruguai, pela Libertadores da América. E ainda falando sobre o empate no Uruguai pela Libertadores, o treinador Fernando Diniz lamentou as chances perdidas, mas fez questão de elogiar a equipe reserva. E o paredão Hugo Souza falou pela primeira vez sobre a não convocação para a Copa do Mundo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Fernando Diniz após empate do Timão contra o Peñarol no Uruguai pela Libertadores da América, jogo que garantiu o Corinthians na primeira colocação do Grupo E, faltando uma rodada para o término da primeira fase da competição. Fernando Diniz lamentou várias chances perdidas, principalmente na reta final da partida, mas fez questão de elogiar os jogadores reservas que entraram em campo. O Corinthians foi até Montevidéu, no Uruguai, fazer a quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, partida contra o Peñarol, a equipe da casa no desespero, necessitando vencer, e o Timão precisando de apenas um empate para garantir a primeira colocação do Grupo E, faltando uma rodada para o término dessa fase de grupos. Fernando Diniz optou por colocar uma equipe quase toda a reserva em campo, com apenas algumas exceções, Hugo Souza, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique como titulares. Corinthians tomou uma pequena pressão inicial, tomamos um gol de bola parada, a equipe volta do intervalo jogando melhor, conseguimos um empate. Depois o Diniz coloca os principais jogadores, Rodrigo Garro, Lingard e também o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto acaba perdendo vários gols, resultado final 1-1, garantimos a primeira colocação do grupo. No final da partida, o Fernando Diniz falou sobre esse empate, lamentando os gols perdidos e, claro, elogiando muito a equipe reserva. Vamos para as palavras dele. O time fez um jogo muito bom, competiu muito. Peñarol não teve chance clara de gol, nem o gol foi chance clara. Se tem uma coisa para lamentar no jogo, é a quantidade de gols que a gente perdeu. Dos jogos fora, foi o que mais tivemos chance de vencer. Defensivamente, o time voltou a ter um comportamento muito bom também. Não oferecemos chances para o Peñarol. Então, o Fernando Diniz fez questão de elogiar a postura da equipe dentro de campo, não permitindo chances ao adversário, mas, claro, lamentando as várias chances perdidas, principalmente com o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a essas palavras do Fernando Diniz é a seguinte: eu concordo com o Fernando Diniz que a equipe do Peñarol realmente acabou criando pouquíssimas situações e nenhuma daquelas situações que, por exemplo, fazendo o Hugo Souza fazer várias defesas. Claro, o Hugo até teve um lance que o Peñarol marcou o gol, que eu considerei uma falha dele, mas o gol foi anulado por impedimento, e o gol que o Corinthians tomou foi um gol de jogada aérea, bola parada. Isso tem que ser treinado para evitar esse tipo de situação. O que eu acho interessante em tudo isso, eu particularmente prefiro colocar mais a positividade do planejamento que o Fernando Diniz fez. Por exemplo, esse jogo contra o Peñarol já foi pensando no jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, que temos extrema necessidade de vencer para tentar sair do Z4, ou seja, fomos até o Uruguai, o Diniz descansou os principais jogadores, conseguimos um empate e garantimos a primeira colocação no grupo. Agora, a parte dos gols perdidos, aí é questão técnica de cada jogador, principalmente o Yuri, que perdeu pelo menos 2 chances claríssimas. Enfim, para mim, o resultado foi muito bom, garantimos a primeira colocação do grupo e agora é focar no Campeonato Brasileiro, e a última rodada da Libertadores vai ser dentro da nossa casa e, claro, buscar a vitória. E agora vamos falar sobre as palavras do paredão Hugo Souza, que falou pela primeira vez após ter ficado de fora da lista final do Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo. O Hugo Souza fez questão de dizer que vai continuar torcendo pela seleção, e também ele acabou até explicando ter divulgado o vídeo
do momento em que ele recebeu a confirmação que não estava na lista. Hugo Souza, conforme acompanhamos, ficou de fora da lista final dos convocados para a Copa do Mundo, divulgada na última segunda-feira. Poucas horas depois de ter ficado de fora, o Hugo colocou uma publicação em suas redes sociais, uma mensagem de positividade, mas ele ainda não havia falado sobre o assunto. Depois do empate contra o Peñarol do Uruguai, o Hugo Souza acabou falando sobre a situação, o momento vivido por ele, e, claro, ele passando positividade, mas alguns detalhes aí que o Hugo fala acaba até chamando a atenção. Eu vou explicar certinho para vocês. Vamos para as palavras dele. Na verdade, todo mundo sabe da expectativa que eu estava de poder ir para a Copa do Mundo. Era meu maior sonho nesse momento. A gente trabalha com metas, e a minha meta para esse momento era a Copa do Mundo. Por isso, não só aqui no clube, mas dentro de casa, toda a minha rotina foi em prol disso, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu falei para mim mesmo que, independente do resultado, minha postura seria a mesma. Estou torcendo muito para que o Brasil vá bem e a gente consiga esse hexa. É comum compartilhar quando as vitórias vêm. Agora ele está falando porque decidiu divulgar o vídeo. Quando as coisas acontecem da forma que a gente imagina, mas acho que fiz questão de mostrar um pouco da realidade. Os nãos que a caminhada oferece faz parte de toda a vida, não só no futebol, na vida de todo mundo. A vida não é feita só de vitórias. Acho que vai aproximar um pouco do torcedor também, aproximar um pouco da galera que só vê a parte externa, só a gente em campo. Esse foi o intuito, compartilhar um pouco dessa dor, mas é uma dor que vai servir de combustível daqui para frente para que eu possa continuar fazendo o meu trabalho, dando o meu melhor para o Corinthians sempre, para que o clube chegue aonde deve chegar, conquiste as coisas que tem que conquistar. E por meio disso, eu quero conquistar também colocar como meus objetivos pessoais. Então, palavras do paredão Hugo Souza, após empate contra o Peñarol, comentando, claro, a sua não convocação para a Copa do Mundo. A minha opinião quanto a essas palavras do Hugo Souza é a seguinte. Vamos lá. O Hugo, ele tem que entender que daqui a 4 anos, se ele continuar trabalhando e se dedicando, como ele se dedicou desde que ele chegou ao Corinthians, as chances dele ir para a próxima Copa serão enormes. Sinceramente, alguns detalhes que eu falei para vocês que chamam a atenção é, por exemplo, quando o Hugo fala que ele teve como meta a disputa da Copa do Mundo. Sinceramente, para mim, eu acho que pode ter acontecido aí algum erro de direcionamento, algum erro de tomada de decisão. Por quê? Quem colocou o Hugo Souza na seleção brasileira foi o Corinthians. O Hugo Souza estava esquecido na segunda divisão de futebol de Portugal, se eu não estiver enganado. Então, se o Hugo tivesse continuado na pegada Corinthians, como ele sempre esteve, isso eu falo mentalmente, principalmente, de repente as coisas poderiam ter fluído, sei lá, de uma maneira mais natural. Enfim, as coisas aconteceram, é corrigir a rota. Quando ele fala no final da dedicação ao Corinthians, é isso que ele tem que fazer. A partir de agora, é tirar o Corinthians do Z4. Agora a meta principal dele, tirar o Corinthians do Z4 e absolutamente tentar subir na tabela do Campeonato Brasileiro e continuar avançando na Libertadores da América. Enfim, esse assunto Copa do Mundo, eu particularmente espero que acabe em breve, porque já não foi mesmo, não esteve na lista, é vida que segue, e o Corinthians, nós precisamos muito do Hugo Souza. Ontem, contra o Peñarol, estou fazendo esse vídeo um dia depois do jogo, o Hugo, para mim, ele falhou naquele gol anulado do Peñarol, então que lhe sirva de lição aquele lance e procurar focar mais no nosso timão, que ele vai se dar bem, é um ótimo jogador, injusto ele não ter ido, mas já passou. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma decisão surpreendente do atacante Yuri Alberto. Ele acabou praticamente anunciando a ruptura, o desligamento com o seu empresário. E também, sinceramente, para mim, ele acabou mais uma vez falando coisas inacreditáveis. Vamos lá, eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. Depois daquele jogo contra o Barra pela Copa do Brasil,
em que nós vencemos por 1-0, gol do Yuri Alberto, garantimos classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, jogo que aconteceu na semana passada, mais precisamente dia 14 de maio. O Yuri Alberto deu aquela entrevista que virou polêmica, que, resumindo, tem o desejo de deixar o Corinthians. Poucas horas depois, devido à péssima repercussão, através da sua assessoria de imprensa, o Yuri Alberto acabou meio que voltando atrás, dizendo que não tinha nenhuma proposta, que estava 100% focado no Corinthians. Depois do empate contra o Peñarol no Uruguai, jogo em que o Yuri Alberto entra no segundo tempo, descansou, visando o jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro, o Yuri Alberto deu uma entrevista, falando pela primeira vez no microfone. Ao invés dele focar no Corinthians agora, tentar consertar aquilo que foi dito depois do jogo contra o Barra, sinceramente, para mim, ele tomou uma decisão inacreditável de, sinceramente, a polêmica ser mantida, na minha visão, e também ele acabou fazendo um anúncio surpreendente, revelando aí praticamente o fim dos trabalhos dele com o seu empresário, que é o André Cury. Vamos para as palavras dele. Ele foi, aliás, só para entender o contexto, ele foi perguntado se ele queria falar sobre o que aconteceu na semana passada, depois da vitória contra o Barra, ele criou essa polêmica, ele acabou respondendo dessa forma. Agora sim, vamos para as palavras dele. Junto com o meu staff, meu pai, que é meu representante agora, ou seja, se o pai dele é o representante dele, o André Cury não é mais, conversamos e queremos ficar na nossa e seguir fazendo o meu trabalho para não criar mais polêmica. Então, estamos falando de um Yuri Alberto que praticamente anunciou a sua saída do acordo que ele tinha, o fim do acordo dele. O Yuri Alberto anunciou o fim do acordo com o André Cury, porque se o pai dele é o representante dele agora, ele não precisa do André Cury. E, sinceramente, para mim, quando ele fala que não quer mais criar polêmica, ele acaba fazendo a maioria dos torcedores corintianos não entenderem bem isso que ele está querendo dizer. Enfim, para mim, depois de perder 2 gols, ele poderia ter ido, falado que na semana passada ele disse algumas coisas que, de repente, ele exagerou, que tem o sonho de conquistar o bicampeonato da Libertadores com o Corinthians, mas ele acabou indo nesse caminho. Sinceramente, muitas críticas nas redes sociais estão novamente para os lados dele. A minha opinião quanto a essas palavras do Yuri Alberto é a seguinte: primeiramente, podem acontecer várias interpretações. Eu vou falar para vocês um dos pontos principais que eu estou interpretando. Quando o Yuri fala, seu staff, seu pai, que agora é seu representante, para mim, ele está ao menos indicando que ele não tem mais acordo com o André Cury, que ele rompeu com o André Cury, que ele está anunciando a saída da representação do André Cury. Essa é uma interpretação minha. De repente, daqui a poucas horas, pode de repente mais uma vez aí vir a assessoria do Yuri Alberto tentando consertar as coisas. Então não estou cravando nada aqui, é uma interpretação que eu estou tendo, porque não tem como ele ter o André Cury e seu pai como representante. Então, para mim, ele está ao menos indicando alguma coisa. Agora vamos lá. É surpreendente ele falar isso daí, porque acaba-se também podendo ir para muitos lados, quando ele praticamente anuncia o pai dele como o seu representante. Sinceramente, muito surpreendente. Agora, a fala do Yuri na questão de polêmica, sinceramente, para mim é inacreditável. Inacreditável, na verdade, o que está acontecendo com o Yuri Alberto no Corinthians. Por quê? O Yuri perdeu a chance de consertar as coisas. Ele perdeu 2 gols contra o Peñarol. Ele poderia ter pedido desculpas para o torcedor do Corinthians, ele poderia ter dito que está 100% focado no Corinthians e que quer conquistar o bicampeonato da Libertadores. Se chegar alguma grande proposta que for ótima para o Corinthians, ele vai conversar. Mas não, o Yuri Alberto vai lá e fala as coisas que acabam, na verdade, virando enigmas. Por exemplo, ele não quer criar polêmicas do quê?
Será que é porque, de repente, era o empresário dele que estava forçando uma saída dele, já que o empresário dele quer derrubar a RCE do Corinthians, quer o contrato da Nike, porque ele não aceita os valores que vai receber? Porque, sinceramente, volto a dizer, é uma opinião minha. Pode ser que daqui a pouco eles consertem as coisas, mas ter o pai dele como representante, para que, então, ter o André Cury? Então, sinceramente, volto a dizer, era para o Yuri ter consertado as coisas, mas, de repente, também pode ser um Yuri que estivesse sendo forçado por alguém para ir embora, o que, sinceramente, para mim, não faria muito sentido, porque eu acredito que depois de 5 temporadas, realmente ele quer jogar no futebol europeu, tirou a sua cidadania italiana, então, de repente, ele não teria feito algo sendo obrigado a fazer. Então, o Yuri Alberto, ele tem que entender que a fiel torcida, nós corintianos, sempre estivemos do lado dele, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, sinceramente, ele poderia ter esclarecido melhor as coisas, acabou aí, sinceramente, surpreendendo, volto a dizer, se realmente é o fim com o empresário dele, e também, mais uma vez, de forma inacreditável, as palavras dele, ou seja, inacreditável o que vem acontecendo com ele, perdendo muitos gols, e ainda por cima, quando vai falar alguma coisa, as coisas acabam indo por esse caminho. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!